E aí, pessoal, bora para mais um desafio clínico? Hoje a gente vai desvendar um caso que começa com uma queixa super comum, mas que, olha, esconde um mistério e tanto. Vamos resolver isso juntos? Se liga nesse cenário. Um plantão aparentemente tranquilo numa clínica rural. Aí, de repente, chega uma paciente que vai testar todo o nosso raciocínio clínico. Estão prontos? Então vamos nessa. Bom, primeiro passo, vamos conhecer a nossa paciente, entender o que trouxe ela até aqui. A chave para qualquer diagnóstico está sempre numa boa história clínica. Então, o que a gente tem aqui? Uma mulher de 47 anos se queixando de cansaço e palidez há 3 meses. E não é só isso, ela também sente um pouco de falta de ar, tontura e dor de cabeça. Um quadro bem arrastado, meio vago, né? Com essas informações, o que já acende na nossa cabeça? Anemia, né? Com certeza é a primeira hipótese. Mas que tipo de anemia? E qual seria a causa? Vamos guardar essas perguntas por enquanto. Agora, os sinais vitais. Pressão tá ok, sem febre, mas, opa, olha só a frequência cardíaca. 105 batimentos por minuto. Essa taquicardia já é um sinal de alerta. O corpo dela tá tentando compensar alguma coisa. E ó, falando em afiar o raciocínio clínico para resolver casos como este, uma pausa rapidinha para uma dica. Atenção, que são as últimas horas para pegar o app MedBello no precinho esse ano. Com o cupom NATALMED, o primeiro mês sai de R$ 59 por apenas R$ 19. Lá dá para fazer provas, treinar casos clínicos como esse, desafiar os amigos e muito mais. Corre para garantir o precinho, o link tá na bio. Beleza, de volta para o nosso caso. Depois da história da paciente, a gente vai para o próximo passo que é crucial: o exame físico. É aqui que a gente vai procurar mais pistas para montar esse quebra-cabeça. E aqui a coisa começa a ficar muito, mas muito interessante. A gente confirma a palidez, que é bem acentuada, e a taquicardia. Mas olhem só os achados do abdômen. Fígado e baço aumentados, uma hepatoesplenomegalia. Gente, essa informação aqui muda tudo. E agora, uma suspeita de anemia com hepatoesplenomegalia, isso muda completamente o jogo, não é? Aponta para causas bem mais complexas. Qual seria o próximo passo? Que exames a gente pediria para investigar isso a fundo? Exato, a gente precisa de exames de sangue. Os resultados do laboratório vão ser o nosso ponto de virada, o momento em que a gente realmente começa a conectar todas as peças. E chegou o hemograma, olha isso com muita atenção. A hemoglobina, como a gente esperava, está lá embaixo, confirmando uma anemia bem grave. Mas não é só isso. Os leucócitos e as plaquetas também estão baixos, ou seja, temos uma pancitopenia. E o dado mais importante de todos, o VGM, que está altíssimo. 6,5 de hemoglobina. É uma anemia muito, muito severa. Isso explica completamente a fadiga, a falta de ar e a taquicardia da nossa paciente. E aqui está nossa pista de ouro. VGM de 115. Esse número diz pra gente o tamanho das hemácias, e elas estão gigantes, bem maiores que o normal. Então, o ponto crucial aqui é que não estamos falando de uma anemia qualquer. Nós estamos diante de uma anemia macrocítica, e esse achado, gente, muda completamente a nossa investigação e coloca a gente no caminho certo para desvendar o caso. Agora, a pergunta que vale ouro. Que condição causa uma anemia com hemácias gigantes e, ao mesmo tempo, derruba as outras 2 linhagens de células do sangue? Vamos pensar. A resposta está ficando cada vez mais próxima. Para ter certeza absoluta, a gente pediu mais alguns exames. São eles que vão dar o nome e o sobrenome do nosso diagnóstico, as peças finais do quebra-cabeça. E tá aqui a confirmação. O ácido fólico tá normal, mas a vitamina B12 tá muito baixa. E mais, o LDH e a bilirrubina indireta estão elevados, o que indica que tá rolando uma destruição de células dentro da medula óssea. Agora sim, todas as peças se encaixaram perfeitamente. E o diagnóstico mais provável é anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. É essa deficiência que bagunça toda a produção de células na medula, gerando essas hemácias gigantes, a pancitopenia e, claro, todos os sintomas da paciente. Caso fechado. Todo caso clínico nos ensina alguma coisa, né? Então vamos revisar os pontos mais importantes aqui, para a gente não cair em armadilhas no futuro.
Primeiro, nem toda anemia com palidez é por falta de ferro, pessoal. Segundo, o exame físico é soberano. A hepatosplenomegalia foi a dica que mudou o rumo da investigação. E terceiro, sempre, mas sempre mesmo, analise o hemograma por completo. O VGM nos deu o caminho das pedras aqui. E para a gente fechar com chave de ouro, uma última reflexão. A deficiência de B12 não afeta só o sangue. Ela pode causar sintomas neurológicos bem graves e, muitas vezes, irreversíveis. Já parou para pensar quais são? Fica aí a pergunta para pesquisar. Vale a pena, hein? Obrigado por acompanhar e até a próxima!